Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ok, então vamos lá. O capítulo 4 e o capítulo 5 nós estudamos juntos, né? O capítulo 6 nós vimos lá os 4 cavaleiros do Apocalipse comparados lá com Amós, capítulo 4, versos 6, 8, 9, 10 e 11 e assim por diante. Tá? E então tudo isso ficou bastante claro que as necessidades que existem na Terra são dadas por Deus para a nossa conversão. O propósito é a conversão dos homens, né? E apesar disso, as pessoas não se converteram, nós vimos. Hoje nós vamos ver um outro quadro. E o quadro de hoje é do povo de Deus. Hoje nós vamos estudar o quadro do povo de Deus. E este é o assunto do capítulo de número 7. O capítulo de número 7, então, retrata um quadro do povo de Deus.
certo? Então, vamos manter isso em mente, porque isso vai ajudar bastante. O capítulo anterior terminou com uma nota solene. Em desespero, os homens exclamam: quem pode permanecer de pé perante a ira do Cordeiro? Então, este capítulo apresenta a resposta a esta pergunta. Nós temos lá estes seres de pé diante do Cordeiro e esta grande multidão de pé diante do Cordeiro. Então, essa é a resposta, né? Quem pode permanecer de pé? Aí, na sua tradução, deve estar quem pode suster-se, quem pode se sustentar diante de Deus. Ninguém pode, não é? Mas aí, logo que abrimos o capítulo 7, nós temos a resposta a essa pergunta aí dos filhos de Deus diante dele. Porque o capítulo trata do povo de Deus diante do Criador. Então, este é um capítulo de grande conforto. E aqui nós aprendemos que a ira do Cordeiro não é dirigida a todos. Alguns são poupados desta ira do Cordeiro. Ok, e o nosso estudo vai seguir este roteiro. Primeiro, nós temos um selo de proteção. Tá? Um selo de proteção. E então, nós lemos assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ok, então nós temos aí este selo que Deus designou para a proteção do seu povo. E João testemunha a reação dos poderosos, porque ele havia acabado de testemunhar essa reação dos reis, dos comandantes, dos ricos, dos poderosos, dos escravos e livres perante a ira do Cordeiro. E agora ele espera o julgamento, e ele espera uma antecipação do julgamento por vir. E, de repente, há uma interrupção aí em 7:2, né? Um anjo surge do Oriente com autoridade e com o selo do Deus vivo. Isso é muito significativo. E a missão desse anjo é trazer vida, e ele procura proteger os servos de Deus da ira de Deus. Essa é a missão do anjo, proteger os servos de Deus da ira de Deus. Qual o significado deste selo? Nós aprendemos sobre selos no capítulo 5, o livro selado. E um selo era uma estampa grande de metal, e ele tinha uma assinatura gravada no fim. E se você quisesse colocar selo em alguma coisa, você derramava barro ou então derramava cera quente, e depois colocava lá o anel ou o selo, e aquilo ficava gravado lá. Então, essa marca significava várias coisas, mas todas essas coisas tinham que ver com autoridade. Só grandes autoridades tinham o selo. Significava, primeiro, autenticidade. Até hoje significa. Uma mensagem era tida como verdadeira se tivesse o selo do autor. E significava propriedade, do mesmo modo que o gado era marcado com ferro quente, para indicar que pertence a um fazendeiro em particular. E também artigos de valor eram marcados com selo, para certificar a propriedade legal. Da mesma maneira que você escreve o seu nome na capa da sua Bíblia para indicar que aquela Bíblia é sua.
Então, você também escreve lá o seu nome na contracapa. O selo também significava proteção, e nesse sentido, ele foi usado por Pôncio Pilatos para garantir a proteção da tumba de Jesus. E o selo de Roma foi colocado na tumba e só poderia ser quebrado por alguém que tivesse uma autoridade maior do que a do governador romano. Então, o selo é muito importante. De quem é o selo? É dito aí que é o selo de Deus. Então, qual a autoridade maior que Deus para quebrar este selo? Não havia. Então, lembre-se, o selo significa autenticidade, uma mensagem é verdadeira. Significa propriedade, significa que aquele povo pertence a quem selou, e é Deus, é o selo de Deus, é um povo de Deus. E significa proteção, significa que este povo está totalmente guardado, protegido por Deus. Nenhum mal descrito aí vai afetar este povo. Então, significava propriedade do mesmo modo que o gado é marcado, significava proteção da mesma maneira que Caim foi marcado por Deus para que ninguém o matasse, e significava autenticidade. Isso aí tem que ver com a aliança com Deus, não é? Nosso relacionamento com Deus é autêntico, é verdadeiro, não é? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e nós temos de Deus a garantia de proteção. Em todo esse período, vocês verão que este é o texto, inclusive, que fala de grande tribulação, mas nós temos de Deus a proteção garantida, nos informa a passagem. Então, no Antigo Testamento, vamos ver o significado deste selo aí no Antigo Testamento. Em Ezequiel, no capítulo 9, nos versos 1 e 2, fala de destruição e, ao mesmo tempo, fala de proteção. E o profeta Ezequiel teve uma visão da destruição de Jerusalém. E então Deus enviou um homem pela cidade. E ele deveria colocar marcas na cabeça do seu povo. De onde João tirou essa ideia do selo? Naturalmente, do livro de Ezequiel. Então, é muito importante lembrar que a Bíblia que João possuía quando ele escreveu o Apocalipse era o Antigo Testamento. E nos versos 3 a 6, nós temos sobre proteção aos que lamentam. Lamentam o quê? Certamente os males, as coisas erradas, os pecados. Então, seriam marcados aqueles que gemiam e lamentavam pelos pecados da cidade. Esses é que seriam marcados e que seriam protegidos. E a marca deveria ser colocada na testa. E os 144.000 também são selados na testa. E o propósito é que o povo não pereça no julgamento reservado para o resto do mundo. O povo de Deus seja preservado. Ok, então nós fomos selados por Deus. Isso é um ensino importante. Veja aí na carta aos Coríntios, no capítulo 1 da segunda carta, que está dito isso com clareza. Mas aquele que nos confirma convosco é Cristo, e nos ungiu, é Deus. Nos confirma conosco em Cristo, e nos ungiu é Deus. O selo de Deus é o seu próprio Espírito. Então, aqui nós temos mais uma verdade interessante, no verso 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A garantia da nossa salvação é este selo, é que temos o Espírito Santo em nós. E ninguém pode deixar de reconhecer isso, porque quem não tem o Espírito Santo
a Bíblia diz que este tal não pertence a Deus. E olha que clareza aí essa passagem de Efésios, para entendermos o valor do selo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito em nós é o penhor da nossa salvação. E não ficamos sem o Espírito Santo nem um minuto sequer depois da nossa conversão. Se nós perdêssemos a habitação do Espírito Santo em nós por 5 minutos, voltaríamos ao estado de não salvos. Isso equivaleria a dizer que não somos salvos. Não há possibilidade de perder o Espírito Santo. Ele habita em nós e ele não nos abandona, nunca, jamais. E um dos papéis do Espírito Santo é nos proteger, é nos dar essa proteção, não é? Ok, então isso é sobre o selo. Agora vamos considerar, aí o texto menciona 144 mil pessoas, né? Essa passagem, antigamente, ela era defendida pelos testemunhas de Jeová como sendo o número das testemunhas de Jeová. Bom, deixa eu dizer uma coisa, depois que eles ultrapassaram esse número nas estatísticas, aí eles não defenderam mais essa ideia. Essas ideias não têm sustentação, né? Então, os versos 4 a 8 do capítulo 7 de Apocalipse, nós lemos assim: então ouvi o número dos que foram selados, olha lá, o selo dos que foram selados, que era 144 mil. A outra palavra importante aí, ouvi, acus, isso é na língua grega, ouvir. Então, e lembra disso aí, que tanto acus quanto eidon, que é ver, são verbos importantes. E também a expressão metatauta, em grego, que traduzida por depois dessas coisas, é muito relevante para marcar perícopes no livro de Apocalipse. Ele diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, nota, quem está sendo colocado aí em primeiro lugar, tribo de Judá. E por que eu estou estranhando? Porque era para ser a tribo de Ruben. Se você olhar todas as genealogias, lá Ruben é o primeiro, mas não, aí é a tribo de Judá, porque é a tribo de Davi, é a tribo de Jesus, é a tribo do leão de Judá, aí, certo? Então, ele vai falando aí, foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, e da tribo de Simeão, 12 mil, e da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Também vocês devem notar aí que não se acha relacionada aí a tribo de Dan, tá? E há muitas especulações sobre isso, e nós não sabemos exatamente a razão. O fato é que as 12 tribos não quer dizer sobre características de cada um especificamente. As 12 tribos quer dizer sobre a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento. As 12 tribos representam a totalidade. Da mesma maneira que os 12 apóstolos representam a totalidade do povo de Deus no Novo Testamento. Então, João ouve, lembra bem disso, o número daqueles que são selados. E há 12 tribos mencionadas, mas
estas não são as mesmas 12 tribos que sempre foram listadas nas crônicas do povo judeu. Há algumas diferenças. Repetindo as diferenças, a tribo de Judá é mencionada primeiro, Judá não era o primogênito, tá? Rúben era o primogênito. Rúben é sempre mencionado primeiro em todas as listas das tribos de Israel, mas aqui é diferente, aqui Judá é mencionado em primeiro lugar. Judá era a tribo real, era a tribo de Davi, a tribo de Salomão, era a tribo de Jesus. E outra diferença entre esta lista e outras na Bíblia é a omissão da tribo de Dan. Ela é excluída desta lista. Bom, por que nós não vamos nos enveredar por isso e tentar descobrir essas razões? Porque o assunto do capítulo não é esse. Qual é o assunto do capítulo? O assunto do capítulo é a totalidade do povo de Deus. Então, você tem 12 tribos aí, significa a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Tá? É o que você pode saber disso. Não precisa de entrar em especulações. Basta você concentrar-se no assunto do capítulo. Então, uma lista diferente. Há 12 tribos mencionadas, mas não são as mesmas 12 tribos que sempre foram listadas nas crônicas. Tem uma ordem diferente. A tribo de Judá é mencionada primeiro. Judá não era o primogênito. Rúben era o primogênito, e geralmente é citado primeiro. E Judá era a tribo real, e era a tribo de Davi e de Salomão, e era a tribo de Jesus. E tem aí uma exclusão, só para o seu conhecimento e para fixar aí, que é uma diferença, que a tribo de Dan é excluída dessa lista. Não especule, não queira saber, não tem nada, não tem nenhum ensino sobre isso aqui nesse capítulo. O que quer dizer é que a totalidade, as 12 tribos, estavam na presença de Deus. Ok? Vamos ao significado dos 144 mil, então. Quem são esses 144 mil? O que representam eles? Qual é o significado desse número? Bem, o número é 12. 12 vezes 12 vezes 1000. E nós já vimos 2 grupos de 12 lá entre os 24 anciãos que estão ao redor do trono. Eles correspondem aos 24 grupos de sacerdotes do Antigo Testamento e também correspondem ao povo vindo da aliança antiga e da aliança renovada. 12 tribos e 12 apóstolos. Mas desta vez, os 12 são multiplicados, não estão somente juntos, eles são multiplicados e multiplicados novamente por 1000. Por 1000. Então, o número 1000 ganha contornos aí especiais, é importante. O número 1000 é usado na Bíblia para descrever uma grande quantidade. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 11, Moisés fala de bênçãos à nação de Israel 1000 vezes maiores. 1000 vezes maiores. Não quer dizer que fosse literalmente 1000 vezes, mas é uma quantidade muito grande que não pode ser calculada. E é dito que Deus mantém a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Significa que a geração 1001 não é abençoada? Não, não significa. É só eu vou abençoar muitas gerações. É essa a ideia. E Josué fala sobre como um único israelita pode pôr 1000 soldados inimigos para correr, lá em Josué 23, 10. E isso é a mesma coisa, não são 1000 exatamente, se for 1001 eles morrem, não. 1000 é muita gente para correr, um soldado israelita só punha muita gente para correr. E Deus possui, a Bíblia diz que Deus possui animais
né, nas 1000 montanhas. E o que quer dizer? Que os animais da montanha 1001 não são do Senhor? São do Senhor também. É só essa linguagem. Esse número 1000 é usado para indicar uma grande quantidade sem delimitação. 1000 anos, diz a Bíblia, são como um único dia aos olhos de Deus. Isso é muito importante. A aliança de Deus com Abraão, por exemplo, no Salmo 105, no verso 8, diz que era para 1000 gerações. Então, seria simples assim, é só contar as gerações e pronto. Mas não é assim. 1000 significa um grande número não especificado. Então, é óbvio que esses números não são tomados literalmente. Quando o salmista diz que Deus possui animais nas 1000 colinas, isso não significa que a colina 1001 não pertença a ele. E do mesmo modo, quando vemos o número 1000 aqui em Apocalipse, eu não creio que esteja limitando o número selado do povo de Deus e essa quantia exata. Mas quando fala que eles são multiplicados por 1000, e a indicação de todo o contexto aqui que nós temos no capítulo 7, a totalidade do povo de Deus, todos os selados, os salvos do povo de Deus, então nós podemos concluir com clareza que esse número é só um símbolo que indica a totalidade do povo de Deus. E se você abrir a sua Bíblia aí, desde já pode fazer isso, em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, aí Deus chama Abraão de lado e diz assim, olha, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você puder. E ele faz isso, mas ele não consegue contar, é incontável. Pois bem, é por isso que os verbos eidom e viu e acuse, ouviu, são importantes. João ouviu o número dos salvos, mas depois ele olhou e então ele viu a multidão dos salvos. Está no verso de número 9. E eram incontáveis, eram de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Bem, o que isso indica é que Apocalipse 7:9 é o cumprimento da promessa feita para Abraão. Então, nós temos aí os 144.000. Na verdade, 24 anciões ao redor do trono, nós temos, corresponde aos 24 grupos de sacerdote do Antigo Testamento, e depois correspondem ao povo vindo da aliança antiga e a aliança renovada. E aí, 1000 é o outro número aí, 12 significa essa totalidade lá, 1000 significa um número muito grande, e desta vez, os 12 são multiplicados, e novamente multiplicados por 1000. E o número 1000 é usado para descrever esse grande número, conforme essas passagens aí que eu já mencionei. O número não deve ser tomado literalmente, 144.000. Não há nada que indique isso. Todo o uso da linguagem de Apocalipse até aqui é simbólica. E esse uso aqui, novamente, é simbólico e está indicando a totalidade do povo de Deus. Todo o capítulo trabalha com isso, com a totalidade do povo de Deus. Ok, quem são os 144.000? É algum grupo selecionado do povo judeu? E eu penso que eles são muito mais do que isso. E da mesma maneira que os 24 anciãos ao redor do trono representavam as 12 tribos e os 12 apóstolos de Deus na antiga aliança e na aliança renovada, respectivamente, agora, se esse é o caso, somos obrigados a entender que esses 144.000
são representativos de todo o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios. E então, por que são mencionadas especificamente as tribos de Israel? Eu acredito que é porque Deus não nos quis desvincular da herança do povo judeu. Precisamos entender isso. De todo modo, devemos ser agradecidos aos judeus. E quando você veio a Cristo pela fé, você creu nele como Salvador e Deus, você entrou em uma aliança que tem uma longa tradição. Você entrou na família de Abraão, conforme diz lá em Romanos capítulo 9, dos versos 6 e 8, não é? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, diz o texto, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A igreja hoje é composta principalmente de gentios. E isso significa que a promessa de Deus a Abraão falhou? Não, simplesmente significa que está sendo cumprido de um modo diferente. Está sendo cumprido pela igreja inteira, de forma cabal, composta de judeus e gentios. E não podemos pensar assim, porque nós nos tornamos os descendentes espirituais de Abraão. Não podemos esquecer dos judeus. Nós somos judeus. Israel de Deus, nós somos. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 7, está dito assim: sabei, pois, que os da fé, veja aí, ó, é que são os filhos de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão. No capítulo 3 de Gálatas, no verso 29, nós lemos assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você veio a Cristo, você foi enxertado em uma grande árvore. A raiz da árvore vem de Jessé, Judá, inclusive, e também Abraão. E o ramo dessa árvore é Jesus Cristo. Você foi enxertado nesse ramo. E isso é importante. Deus não possui dois povos separados. Ele não tem duas igrejas. Ele tem uma igreja e um povo. E Deus está formando este povo desde a queda de Adão até a vinda de Jesus Cristo. O problema lá na queda de Adão foi o pecado. O problema hoje ainda é o pecado. Lá nos dias de Adão, a promessa e a salvação, a solução do problema da queda era por meio do Messias prometido que esmagaria a cabeça da serpente. E o problema do pecado hoje nosso, a solução é por meio do Messias também. Então, é o mesmo problema, é a mesma solução e é a mesma aliança. Nós precisamos entender isso, tá? E se você não entender isso, você perde grande ensinamento do livro de Apocalipse. Deus não possui dois povos. Não é verdade que Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja. Não, Deus tem um único povo. Ele não tem dois povos, um salvo pela lei e outro salvo pela graça. Onde já se viu isso? Isso chega à heresia. Quer dizer, Deus tem dois caminhos de salvação. Não é isso. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, está dito lá que Noé achou graça diante do Senhor. A graça é o meio de salvação, desde lá até o último que for salvo. Bem, e nós temos o ensinamento de que porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um,
e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, diz lá em Efésios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isso está em Efésios capítulo 2, versos 14 a 16. Isso significa que para um cristão envolver-se com o antissemitismo é igualar-se ao cão que morde o próprio rabo. Não tem sentido nenhum. Temos raízes, que são raízes judaicas. Temos tradições que remontam a milhares de anos atrás, quando os homens encontravam-se com Deus em um templo e em um tabernáculo. E até mesmo antes disso, quando Deus falava com Abraão, face a face. Então, há um ensino popular em nossos dias, chamado aí de dispensacionalismo, e é um ensino relativamente novo. Ele não tem mais que 200 anos. Foi popularizado no último século pela Bíblia de referência do Scofield, e ele ensina que Deus possui dois povos, com quem trabalha com propósitos diferentes. Se você olhar nas notas da Bíblia de Scofield, mais antiga, eles dizem, inclusive, que a oração dominical é para Israel, não tem nada a ver conosco hoje, e nós não temos que aprender, nem falar, nem seguir como exemplo. Por quê? Porque eles acham que o Novo Testamento só começa depois da morte de Cristo. Então, tudo que está antes da morte de Cristo, eles dizem, isso é para Israel. E pronto, acabou. Então, isso é um absurdo. Não é? Por que eles dizem isso? Porque a palavra lá na língua original, diateque, foi traduzida por testamento. Então, nós temos Novo Testamento e Antigo Testamento. E um testamento só passa a ter valor depois da morte do testador. Mas o nome adequado e a tradução melhor de diateque deveria ser deveria ser traduzido, então, por aliança. Então, o que nós temos, aquilo que chamamos hoje de Antigo Testamento, deveria ser chamado Antiga Aliança. E depois, o que nós temos como Novo Testamento, deveria ser chamado de Aliança Renovada. É isso que seria um nome mais adequado para chamarmos Antigo e Novo Testamento. Tá? E no Brasil criou-se, inclusive, um termo pior ainda, que é Velho Testamento. E esse termo é muito desgastado, dá a impressão de uma coisa já não mais em uso. E aí eles dizem, isso é para Israel, não é para a igreja. Bem, aí está o problema todo. Então, um dispensacionalista vê Israel e a igreja como coisas diferentes, diz o representante deste movimento. Isso é tirado do livro do Charles Wiley, tá? O livro chama-se Dispensacionalismo Hoje. Tá? E depois o dispensacionalismo acredita que, ao longo dos séculos, Deus busca dois propósitos distintos. Um relacionado à terra, com o povo terreno, e com os objetivos terrenos envolvidos, que é o judaísmo. Enquanto o outro tem a ver com o céu, com o povo celestial, e objetivos celestiais envolvidos nisso, que é o cristianismo. Isso está na teologia do Schaffer, quando ele trata de dispensacionalismo, né? E isso é ensinado no seminário de Dallas. Se você olhar, por exemplo, MacArthur, muito raramente ele prega sobre o Antigo Testamento, porque ele acha que isso é para Israel. O seminário de Dallas tem a sua linha bem caracterizada pelo dispensacionalismo. Agora, eu perguntaria, por exemplo, a Schaffer, com que propósitos atua Deus
no livro de Apocalipse? O propósito terreno ou o propósito divino? Ele trabalha com Israel ou trabalha com a igreja? E o dispensacionalismo mistura tudo isso de tal forma que não é capaz de responder a isso. A resposta é ambos. Este livro apresenta um quadro do povo de Deus como sendo um povo único. Há uma maravilhosa união do povo da antiga aliança com o povo da aliança renovada, de forma que há apenas uma igreja e uma família de Deus. E lembrem-se que quando nós temos a palavra para lá, por exemplo, em Gênesis 6:18, é a primeira vez que aparece lá a palavra aliança, e então o verbo hebraico lá é hakimoti, então é um refil que indica derivado do verbo kum, que significa colocar de pé, colocar de pé. Então, significa que em Gênesis 6:18, ele só estava ratificando uma aliança que já existia em 1 e 2. Se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, o nome lá para Deus é Elohim, fala do poder de Deus. Mas agora no capítulo 2, Deus já tem uma aliança com o homem. E então diz o Senhor Deus, e Senhor é o nome para Yahvé, que é o nome do Deus da aliança. E em todas as renovações da aliança, o verbo usado ainda é kum, e significa colocar de pé alguma coisa que já existia. Significa isso, que nós só temos uma aliança, a aliança da criação. E depois da queda, essa aliança ganhou características redentivas. E então vem ampliando até chegar à nova aliança. Quando chega a nova aliança, o verbo usado para nova lá é radash. E o radash não é nova que não existia. Radash é novo, mas novo renovado. Então, o que nós temos é uma aliança renovada, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Né? Então, aqui, os 144 mil é a totalidade do povo de Deus. 24 anciãos, 12 tribos e 12 apóstolos. Antiga e aliança renovada. Ok, 144 mil, todo o povo de Deus, judeus e gentios. Está vendo aí? Podem ver isso aí e perceber que tudo está falando sobre a mesma coisa. Tudo aqui está falando sobre a mesma coisa, não é? É um povo só. Então, nós temos uma grande família que começa com Adão e termina com o último salvo, antes da volta de Jesus Cristo. É uma grande família. Quando você veio a Cristo, você entrou na família de Abraão. Isso está claramente colocado lá em Romanos 9, os versos 6 a 8. Não há como fugir disso. E a promessa de Deus a Abraão é cumprida pela igreja, composta de judeus e gentios, conforme você pode ver em Gálatas 3, 7 e 29. Um problema de Scofield é que ele não sabia exegese. Tá? Então, não sabia? Não sabia. Scofield era médico, mas não exegeta. Tá bom? Então, ele tomou posição ao lado da veracidade da palavra de Deus e tudo mais, e eles produziram uma obra muito importante chamada de Os Fundamentos, quando no século XIX começou a surgir ataques à autenticidade da palavra de Deus, né? E com Jean Struck, com outros filósofos e teólogos da época, né? Então, é importante entender esse aspecto aqui, mas a Bíblia diz claramente que nós somos parte da família de Abraão.
um só povo, um só povo. Você foi enxertado numa grande árvore, e o ramo desta árvore é Jesus Cristo. Então, Deus não possui dois povos, ele tem uma igreja e um povo. Você pode confirmar isso em Efésios 2, os versos 14 a 16. Isso não tem jeito de refutar, não tem como, a não ser que você faça um malabarismo. E a exegese de hoje, eu não sei como vocês estudaram sobre exegese, mas a exegese de hoje, a ênfase do exegeta não é em palavras, uma palavra e ficar querendo descobrir o aspecto gramatical daquela palavra e o valor daquela palavra e as possíveis traduções daquela palavra. Não, a ênfase hoje da exegese é qual a perícope, qual o assunto daquela perícope, daquele tópico. E, de acordo com o contexto, é que nós devamos traduzir cada um dos termos. Por exemplo, se eu falo a palavra manga, significa o quê? Manga significa fruta tropical. Você pensa assim e responde assim. Mas se eu falo, enfim, dentro de um contexto de eixo de caminhão, tem um manga de eixo. É um ferro que se coloca lá dentro. Se eu estou falando em termos de camisa, roupa, vestuário, então manga de camisa. É o contexto que define isso. Tá? Então, quando a pessoa se atém a uma palavra, ele presta atenção em uma árvore só, e ele não vê a floresta. Então, hoje, a exegese de hoje diz que quem determina o sentido último o contexto. É o contexto. E o Longenecker e o Dodge, eles acham que você não pode fazer uma citação de uma passagem sem trazer com essa citação todo o seu contexto. Então, olha, de todos os pontos de vista, não há nenhum sentido na exegese dispensacionalista. Não faz sentido. Ela não tem sustentação nenhuma na palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui e veremos nos próximos encontros nossos, não é? Se houver. Se a gente achar que, vocês acharem que devemos ter, né? Devamos ter. Ok. E depois, então, de tudo isso, vimos o sentido dos 144 mil, vamos ver essa grande multidão. Agora, os versos 9 a 12, a grande multidão que é mencionada aí. Tá? Diz assim, depois dessas coisas, vi. Agora aqui eu chamo a atenção para o verbo. Agora não é mais acússia, agora o verbo é eidom. E eidom é eu vi. Então, Apocalipse é composto de coisas que João ouviu e que João viu. E aqui é coisas que ele viu. Ele ouviu o número da grande multidão. E agora ele viu. E eis a grande multidão. Agora, ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, não são todos de todas as nações, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé. Em pé. Quem susterá? Como é que terminou lá o capítulo 6? Quem susterá? Aqui está a resposta. Essa multidão fica de pé diante de Deus. Essa multidão se sustenta diante de Deus. Por quê? Por causa da justiça de Jesus Cristo, com que esta multidão está vestida, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Se você vai lá para Apocalipse 19, 8, vai ver que essas vestiduras aí, de Apocalipse aí, 7, 9 a 12, lá em 19, 8, diz que são os atos de justiça do crente. E Isaías 61 diz que são vestes de salvação. É a justiça de Jesus Cristo na nossa vida.
E diz aí, clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, 4 e 5 lá, e ao Cordeiro, 5 lá, que foi morto, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, a totalidade da criação. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. Esse é o nome de Deus, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa mais bonita, maravilhosa, fantástica, inexplicáveis. Nós temos aí essa grande multidão. O que João esperava ver? 144 mil. O que ele viu? Uma multidão que não podia ser contada. E o mesmo povo, os 144 mil representavam uma grande multidão que ninguém podia contar. É a mesma turma, tanto lá mencionada antes como 144 mil, aqui são mencionados como sendo uma multidão que ninguém podia contar. E ao invés de ser dos descendentes físicos dos filhos de Jacó, eles são de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não são mais os descendentes de lá de Jacó, de Abraão. São de Abraão, porque são da fé, né? Mas não são das 12 tribos físicas lá de Israel. Ok. A passagem diz-nos que era uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Verso 9. Isso é o cumprimento, então, literal da aliança abraâmica. A promessa que Deus deu a Abraão em uma noite escura, sem nuvens, e o Senhor veio a Abraão em uma visão, falando a ele e conduzindo para fora de sua tenda para olhar para o céu. E então conduziu até fora e diz o texto, Gênesis 15, 5, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então, é verdade que muitos povos descendem da semente física de Abraão, tá aí, isso é verdadeiro. Mas eu acredito que essa promessa vai muito além disso. Ela contempla todo o povo de Deus como semente de Abraão. E eles são descritos como vestidos de vestiduras brancas, 7:9. E vemos em Apocalipse 6:11, as vestes brancas daqueles que foram martirizados pela fé também. E comparamos aquela passagem com a visão de Zacarias 3, lá das vestes de Josué, lá que sujas, né? As vestimentas imundas de Josué, o sumo sacerdote de Jerusalém, que foram substituídas por vestes limpas e apropriadas para a festa. E Josué era um símbolo de todo o povo de Deus, lá em Zacarias. Por isso, Zacarias também é muito importante. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos vestidos com vestes imundas como Josué, mas Jesus morreu para tomar nossos pecados. E quando vamos a ele, ele toma nossas vestes imundas e as substitui por novas vestes de retidão e justiça. E diz aí que com palmas nas mãos, no verso 9, e do mesmo modo que o povo de Jerusalém recebeu a Jesus com ramos de palma em sua entrada triunfal. E assim também um dia nós iremos glorificá-lo, ramos de palma nas mãos também. E essas palmas eram levadas pelo povo durante a celebração da festa do tabernáculo. E então nós temos assim em Levítico 23, por exemplo, 39 a 40, veja onde João vai buscar. Porém, diz aí Levítico 23, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra,
Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Então, a festa do tabernáculo comemorava a entrada em Canaã depois do deserto abrasador. E aquele momento tinha que ver com a cura dos sofrimentos lá do deserto do Sinai. E essa era a maior festa de todo o ano. A colheita havia terminado e todo o produto dela havia sido ajuntado. E agora um banquete de gratidão pela colheita era oferecido. Judeus de toda parte viajavam para Jerusalém para participar desse banquete. E o banquete durava uma semana inteira. Em cada dia da semana, o povo se reunia no templo. Cada um levava consigo um ramo de palmeira para homenagear a casa do Senhor em um espírito de alegria e adoração. E quando a música foi introduzida no templo, os adoradores dirigiram seus ramos de palmeiras em direção ao altar. E enquanto pediam que Deus enviasse a salvação no Filho prometido de Davi, no Messias. E agora nós temos o cumprimento do que representava essa festa. A colheita final aconteceu. Então, é por isso que você tem ramos aí de palmeiras aí nessa passagem. O povo de Deus foi juntado a ele, a última colheita foi feita. E eles entraram no descanso final de Deus. E ele estendeu o seu tabernáculo sobre o povo, como você pode ver aí no verso de número 15 do capítulo 7. E agora eles estão juntos e dão ações de graças para adorar o Senhor. Então, veja aí no verso 15 do capítulo 7. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que significa isso? A palavra tabernáculo é a habitação de Deus com o homem. É isso que haverá. Nós teremos este grande privilégio. Já temos este privilégio, na verdade. Ok? Então vamos lá. Uma multidão inumerável. Cumprimento da aliança abraâmica. Gênesis 15, 5. Vestes brancas. Apocalipse 6:11, as vestes brancas daqueles que foram martirizados pela fé. Zacarias 3, as vestes imundas de Josué substituídas por vestes limpas e brancas de festa. E Jesus morreu para tornar nossas vestes imundas e substituí-las por vestes de retidão e justiça. Palmas nas mãos, que significa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e um dia vamos glorificá-lo da mesma forma. E a festa do tabernáculo comemora a entrada em Canaã, a nossa entrada no céu. E aqui temos o cumprimento desta profecia, não é? O cumprimento de tudo isso. Então, a grande multidão, isso que ela significa. Ok, agora vamos ao nosso último ponto aí, os versos 13 a 17, o povo do Cordeiro. O povo do Cordeiro. E aqui tem ensinamentos também maravilhosos e fantásticos. Diz assim o texto: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Vamos lembrar aqui está falando da totalidade do povo de Deus em todos os tempos. E os que estão no céu, aquela multidão inumerável, incontável, são os que vêm da grande tribulação. E diz aí: lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Isso eu acho maravilhoso. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem a dor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ele vai ser o pastor e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus! Não dá para aguentar. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu chamo a atenção para essa expressão aí, ó. São estes os que vêm da grande tribulação. Se essa é uma referência à totalidade dos salvos no céu, então, e eles são os que vêm da grande tribulação, quando é o período de grande tribulação? Ora, o período de grande tribulação, portanto, é desde a queda de Adão até a volta de Jesus Cristo, no final dos tempos. Esse é o período da grande tribulação. O mundo aqui, sabe como é representado nos símbolos do Antigo Testamento? O deserto. Os 40 anos do livro de Números representa a totalidade da nossa vida, desde a libertação do pecado até a entrada no céu. E essa é a nossa salvação. O livro de Números, então, mostra a vida aqui como sendo caminhar no deserto com Deus. Caminhar no deserto com Deus. E no mundo tereis aflições. Qual é o período da grande tribulação? O período da grande tribulação, sem dúvida, é desde a queda até a salvação do último convertido antes da volta de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos só recordar isso aí. O povo do Cordeiro. O ancião pergunta a João pela identidade dos 144 mil. Certo? E depois ele mesmo responde, o próprio ancião responde. E o motivo é que João queria fazer essa pergunta. Foi por isso que o ancião perguntou, porque ele sabia que João queria fazer essa pergunta. E então ele faz a pergunta para João e ele mesmo dá a resposta. Então veja aí a resposta. São estes os que vêm da grande tribulação. Isso aqui é um baque no peito de um dispensacionalista. Não tem como explicar isso aí, certo? A grande tribulação. Jesus disse a seus discípulos que eles passariam pela grande tribulação. Isso está em João 16, 33. Paulo disse à igreja de Tessalônica que ela já estava passando por tribulação. E 1 Tessalonicenses 3, 4. E a expressão grande tribulação aparece em outros textos da Bíblia, Atos 7, 11, 2 Coríntios 8, 1 e 2. Então, no passado, presente e futuro. Isso é a grande tribulação. Futuro até a volta de Jesus Cristo, é claro, né? Então, em muitas ocasiões, há grandes tribulações. Outras estão acontecendo. E outras grandes tribulações virão. O cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo branco, o cavalo amarelo, podem ser vistos em nossos noticiários de cada dia, no jornal de cada dia, nas notícias de cada dia. A promessa que nós temos é que nós seremos protegidos. Não importa que coisa ruim seja, Deus está conosco e nos tratará com sua propriedade adquirida por um preço e nos selou para nos proteger. E, finalmente, nós nos levantaremos perante Ele com vestes brancas de retidão e vestes de salvação, como diz Isaías. Tá? Por quê? Se acham diante do trono de Deus. 7,15. Chegará o dia quando veremos Deus face a face.
E compare a descrição das promessas divinas aqui em Apocalipse, lá os 21 e 22. Tá? Então, só para ter uma ideia aí, ó, Apocalipse 7, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E depois, Apocalipse 21, contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele. Depois, o 7, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O 22, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras. O 7, eles estão diante do trono de Deus. E o 21 e 22, lá no 21:3, Deus mesmo habitará com eles. E assim por diante até o fim, você pode fazer essas comparações aí, isso é maravilhoso. Pois o Cordeiro os apacentará, esse é o bom pastor, esse é o Salmo 23, para as fontes da água da vida, é para lá que o Cordeiro vai levar. Normalmente é o pastor que pastoreia os cordeiros, mas aquele dia é o Cordeiro de Deus que será o nosso pastor. Isso é fantástico. Naquele dia, nós poderemos cantar o Salmo 23 com entendimento. Não haverá necessidade de andar nunca mais pelo vale de sombra e da morte. Sabe quanto que é o vale de sombra e da morte? É todo o período da nossa vida aqui. Pois não haverá mais nenhum mal a temer, nós poderemos saber disso. Então, esta é a mensagem do livro de Apocalipse, é a mensagem da vitória de Jesus, e aqueles que o seguem vencerão com ele. Conhecer o livro de Apocalipse é saber o fim da história antes de acontecer. É saber o que vai acontecer antes de acontecer. Então, o que vai acontecer? A nossa vitória, a vitória de Deus, e pronto, acabou. Então, isso nos conforta. É por essa razão que o livro de Apocalipse é confortador, é fortalecedor para a nossa vida. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nos ensine a confiar, mesmo diante das dificuldades. Deus assim nos ilumine.